Nilmar, dessa vez está sem som. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de julho de 2023. Hoje estamos aqui assim para falar conosco com a Chiara Tracey-Bolzon. Ela que é especialista em internacionalização de startups, profissional de comércio exterior, com expertise em marketing, gestão de processos, parceria, inovação e fintechs. E é CEO da Smart Bridge. A Chiara vai falar para nós aqui hoje sobre marketing internacional, as estratégias para colocar seu produto ou serviço no mundo. Chiara, primeiramente aí, bom dia, muito obrigado aí pela sua disponibilidade aqui apresentar para todos nós aí o seu conhecimento aí e falar um pouco desse assunto aí para as empresas aí que estão querendo conhecer um pouco mais sobre como vender para o exterior, né? Afinal de contas, os chineses estão tudo vindo vender aqui e a gente precisa também vender lá para eles, né? Precisamos mostrar força no mercado internacional também. Excelente, muito obrigada, Nilmar, Gabriela, todo o time. É um prazer estar aqui. Hoje eu tenho o desafio de trazer bastante conteúdo sobre o marketing internacional em 45 minutos, mas não se preocupem se ficaram com alguma dúvida ou qualquer coisa, eu vou ficar à disposição de vocês. E eu acho muito bacana, às vezes, ouvir algumas palavras para já ficar ativado e levar em consideração, porque a ideia é que tudo isso vire prática. Eu gostaria que vocês possam sair daqui, peguem no computador, pesquisem mais a fundo sobre o assunto, que estiver mais relacionado com sua empresa, e possam, assim, crescer e fazer as mudanças de fato. Eu preparei uma apresentação para vocês, vou compartilhar minha tela, um segundinho. Estão vendo? Sim? É um Estamos vendo joinha sim. aí. Estamos vendo sim. Perfeito. Então, tá. Como o Nilmar falou, hoje eu vou falar sobre marketing internacional. E para contextualizar, quando eu falo de marketing, eu não estou falando de TikTok, de dança, dessas coisas, porque isso é apenas uma das formas de fazer marketing. E hoje eu quero trazer uma visão mais macro, para que vocês possam se sentir identificados e façam as mudanças na sua empresa. Opa! Então, primeiro, quero desconstruir esse conceito de marketing tão comum, que quando a gente escuta, eu trabalho com marketing, já relaciona com Instagram e outras coisas. E não. O marketing pode ter uma série de objetivos, dependendo de cada um de vocês. A gente pode usar marketing para construir autoridade e assim ter mais credibilidade. Também pode fazer o marketing para educar o mercado, porque muitas vezes a gente não adianta vender uma coisa se o cliente final não entende de fato o problema, ou não entende a tua solução. Então faz muito sentido, em alguns casos, educar o mercado quando for alguma coisa mais inovadora, diferente. Também a gente pode fazer marketing para fidelizar os clientes, porque é muito mais caro tu trazer um cliente do zero do que fidelizar aquele que já está dentro da tua carteira. A gente pode usar o marketing para vender mais, que é normalmente um dos principais objetivos, né? Também para construir bons relacionamentos e aumentar a visibilidade também. E, por último, engajar colaboradores, porque a gente sabe e percebe, né, que hoje as empresas precisam, né, colocar as pessoas, né, no centro, e se a gente não tem colaboradores engajados, felizes, satisfeitos, a gente não consegue crescer como empresa. Então,
Esses são alguns dos objetivos do marketing, talvez eu deixe algumas coisas de fora, e acredito que são os principais do nosso dia a dia. E a gente pode trabalhar com todos eles, né? Não precisamos focar apenas num. Também para market, que seria atividades relacionadas à promoção de vendas, seja de produtos e serviços, e da palavra internacional, que seria algo válido que ocorre em diferentes países e nações. Isso eu sei que meio que óbvio, mas vale a pena reforçar. Então, portanto, o marketing internacional se refere a todas as estratégias, táticas e atividades de marketing que ocorrem no contexto global, que aqui envolve a promoção de vendas, o posicionamento dos produtos em diferentes países e culturas, certo? E vamos lá. Eu gostei muito que o Nilmar falou agora, de que os chineses estão vindo aqui, né, e vendem seus produtos, seus serviços, e essa é uma realidade. Hoje, quando nós pensamos em internacionalizar, não é só para aquele que quer vender produtos lá fora. A gente precisa trazer a palavra internacionalizar no dia a dia, até para aquela empresa que só quer vender, por exemplo, dentro do Paraná. Por quê? Porque quando a gente está olhando, às vezes, só para o local, o concorrente de fora, eles estão olhando para o Brasil. O Brasil é um dos países mais, das economias mais fortes do mundo, né? A gente tem uma população gigante, então não somos o foco do mercado. Os estrangeiros querem vir para o Brasil. Então a gente precisa se internacionalizar para ter um mindset, para saber competir e para virar mais competitivo. Hoje se diz que as startups crescem mais que o dobro quando internacionalizam. E isso acontece não só pelo fato de vender mais serviços, e sim de ter que se adaptar à competência e ser obrigado a ser muito mais competitivo. E por isso que eles crescem, seja no seu país ou fora. Então, aqui a palavra de impacto, para a gente até levar para nossos colegas, parceiros e tudo mais, é que a mudança é inevitável e quem não internacionaliza, tipo, morre, fracassa, certo? E aqui trouxe alguns exemplos práticos, né? Ou, por exemplo, o que acontece na indústria de transporte aéreo, agora que tem máquinas de impressão 3D, e eu não preciso, às vezes, trazer esqueci agora a palavra, algum material de reposição para uma máquina. Agora eu posso imprimir ela e assim eu consigo mais rápido, mais barato. Eu não preciso trazer essa peça da China ou de outro local, então facilita muito o seu trabalho. Ou também a gente tem os casos de sistemas, plataformas de inteligência artificial que acabam diminuindo, né, a necessidade de mais força de trabalho. Ou, como a gente já comentou, imagina as empresas de fora vindo para o Brasil e pegando nossos clientes por serem mais competitivas. Então, esses são alguns exemplos de como a internacionalização está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Sem contar das empresas que vêm para o Brasil e pegam os funcionários, né? Os nossos talentos. Porque isso agora o mundo é global e agora a gente pode estar em qualquer lugar do mundo e poder trabalhar. Então, trouxe umas frasezinhas de impacto, né? Internacionalizar ou ser derrotado, inovar ou ser derrotado. Lembrando que inovar não necessariamente criar uma coisa do zero. Às vezes, a mudança de um processo, de uma atenção, de algumas coisas mínimas podem trazer uma grande diferença. E, por último, interconectar ou ser derrotado, que seria a gente fazer conexões entre tecnologia, processos, produtos, entre outras coisas, para ser mais competitivos, tá? Aí falei um pouquinho sobre quem eu sou, mas já fui apresentada, então posso me pular. E aqui um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? O marketing no comércio exterior, as estratégias comerciais e a internacionalização como um todo. E no final, como já foi falado, a gente vai ter um espaço de perguntas e o nosso horário combinado é às 9 horas, mas se alguém quiser ficar mais tempo, eu estou super à disposição, tá? Até aí, tudo bem? Estou conseguindo me ouvir certinho? Eu sei que eu tenho muito sotaque. Perfeito. Então, Excelente. ouvindo sim, beleza. Se só quiser fazer Obrigada. perguntas, pode fazer perguntas no chat ali também, depois a gente já vai
Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Vamos centrar nos assuntos mais básicos do marketing. E vou trazer as formas mais comuns de trazer novos clientes, de trazer novos leads, né? Potenciais clientes. E eu vou fazer uma comparação com a forma que as pessoas se alimentavam no passado. Tá? Só um segundinho que eu vou postar. Aaron Roche fez um conceito do marketing, da atração de novos clientes, através de lanças. O que seria o marketing através dessas lanças? É tu desenhar uma persona, um perfil de cliente ideal e fazer muitas estratégias focando aquela persona em específico. Então, todo o teu esforço de venda é direcionado, tá? Isso seria o caso do outbound marketing, da prospecção direta, que tu desenha uma persona e tu faz um monte de estratégias até alcançá-la. Em segundo lugar, a gente tem o marketing através de redes. O que seria isso? Antes, as pessoas, o que faziam? Elas lançavam uma rede no rio e eles pegavam todo tipo de peixe. Podia vir um peixe, podia vir, sei lá, sapato, plástico e o que for. Mas tu faz toda uma estratégia para alcançar muitos peixes, né, leads, e vende tudo. Isso normalmente acontece com o marketing de conteúdo. Porque, por exemplo, quando tu, sei lá, cria conteúdo no Instagram, ou no teu site, através do teu blog, ou através de eventos, tu vai tentar direcionar para aquelas pessoas que te interessam, mas tu não tem um controle absoluto. Então, pode vir muitas coisas. Esse tipo de marketing é o que a gente costuma ver com mais frequência, né, no mundo digital. E, por último, as pessoas também se alimentavam através das sementes. E o que seria isso? A gente criar conexões, parcerias duradouras em base à confiança, à qualidade, para que possam ter frutos no futuro ou no médio prazo, por exemplo. O que seria isso? Vocês criaram um relacionamento muito forte depende do segmento de vocês, né? Com uma importadora muito grande dos Estados Unidos. Então, esse parceiro, se tiver uma boa experiência, vai ficar no longo do tempo e aí ele pode potencializar as vendas no futuro. Pessoalmente, eu acho que o crescimento em vendas está crescendo muito nesse sentido. Os programas de canais, programas de parcerias estão tendo muita força. Por quê? Porque a gente, às vezes, acaba ficando um pouquinho saturado de algumas coisas. Hoje, chega muito conteúdo no nosso computador, a gente está toda hora trabalhando com conteúdo. Então, às vezes, pode ficar um pouquinho saturado. Então, é bem interessante a gente trabalhar com várias formas de atração de novos clientes para entender o nosso mercado, para entender o resultado, para não cansar, né, nossos públicos, etc. Beleza? E agora, voltando para a internacionalização, eu acho que a pergunta mais importante comece pelo porquê. Porque, assim, a gente sabe, né, a maioria de vocês, que não é uma coisa simples. A gente precisa de investimento para poder crescer fora. E quando eu falo de investir, não estou falando necessariamente de dinheiro, né? Estou falando também de tempo. Tipo, a gente está aqui investindo uma hora da nossa quarta-feira para ouvir, né, outro tipo de conteúdo e trazer insights para botar em prática. Então, a gente precisa levar em consideração o tempo, o dinheiro, o desgaste, entre aspas, né, porque eu acho uma coisa bem bacana, e até as prioridades. E esse porquê não tem que estar claro apenas para o empreendedor ou para o líder de expansão. O porquê tem que estar claro para todo mundo. Porque quando começa a ter desalinhamento interno na empresa, a gente vai ver que vai ter times super motivados, ajudando no crescimento, e vai ter times que inconscientemente podem sabotar isso. Por quê? Não sei, vamos dar um exemplo. Imagina que tem um time de vendas. Vocês estão tentando que eles pensem na expansão, mas se eles estão na zona de conforto aqui dentro do Brasil, vendendo e ganhando comissões altas. Como que você vai motivar eles para pensar na internacionalização se eles não tinham claro o porquê e aonde que eles podem chegar através disso? E, enfim,
o porquê vamos expandir, porque preciso diversificar, preciso melhorar minhas soluções, eu vejo muita oportunidade em tal local, a gente recebeu demanda do México e a gente viu que nosso produto tem muito fit, tem potencial, etc, etc. Vamos lá. Para começar nesse trabalho de marketing internacional, o principal é a gente fazer boas pesquisas de mercados. Esse é o ponto básico. Nele, a gente pode fazer análise da concorrência, estudar muito bem as barreiras de entradas, principalmente para o setor de produtos. A gente sabe que isso pode deixar nosso serviço, nosso produto inviável. A gente tem que entender nosso público-alvo. Sei lá, às vezes tem países que preferem cliente direto, às vezes não, é melhor ter um parceiro local, às vezes tem 1000 casos, né? Entender muito bem as exigências tributárias e legais, a cultura e hábitos de consumo e os canais de distribuição, entre outras coisas. E isso é bem interessante, eu vou dar um exemplo, né? A gente, uma vez, teve um cliente que tinha uma solução muito bacana para fazer stand-ups, as pranchas de stand-up, e você mesmo podia fazer ela, né? E, tipo, tu recebia as madeiras, tu podia pintar, etc, etc, e tu fazia um trabalho super personalizado. Esse cliente foi procurar novos clientes nos Estados Unidos, e não, por exemplo, na Argentina, que é o país do lado, e poderia ter uma logística mais fácil. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos existe muito essa cultura de tu ter no teu garagem um espaço com ferramentas para tu construir tuas próprias coisas, e a galera gosta de fazer isso. Do it for yourself. E, por outro lado, na Argentina, é muito fácil tu contratar serviços, é barato. Então, ninguém que faça esse tipo de coisa quer comprar pronto. Então, essas diferenças culturais pode fazer que o nosso próprio produto seja muito competitivo ou não faça mais sentido. E algumas dicas que a gente tem para fazer o marketing, para fazer as pesquisas de mercado, além de toda a pesquisa que a gente pode fazer na própria internet, no chat GPT ou etc., a gente indica visitar o país, se for possível, participar de feiras internacionais, e não precisa viajar para participar de uma feira internacional. A gente tem muitas feiras no Brasil, grandes. Nós somos às vezes, por exemplo, o Web Summit, que é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Eles não tinham essa feira na América Latina, tinha na Europa, na Ásia, etc. E aí eles escolheram no Brasil para fazer a primeira feira na América Latina. Então, a gente tem esse foco, tem essa importância, a gente precisa aproveitar. Ou a gente também pode participar de feiras internacionais fora. E aqui a gente tem a ajuda da Apex, do Sebrae, da Subali, entre outros, que às vezes organizam missões internacionais com custos baixíssimos, parcelados, com ajuda, tem várias capacitações, missões. Então, aproveitem, né, as ferramentas que a gente tem aqui na mão e possam pedir ajuda para crescer. Outras sugestões, conecte-se, pergunte. Agora cada vez fica mais fácil, né? Quando eu queria entender, por exemplo, sobre como funcionava o mercado de cripto na Argentina, eu não fui pesquisar só na internet, porque a internet às vezes pode dar uma visão muito macro, muito superficial, e às vezes não coincide com a realidade. O que eu fiz? Eu melhorei meu LinkedIn, deixei ele bem bonitinho e confiável, adicionei algumas pessoas, tipo, oi, tudo bem? Eu vi que tu trabalha com tal coisa, seria muito bacana a gente se conectar. Então, foi uma forma de eu me aproximar de uma pessoa, conversar. Às vezes a pessoa também quer saber alguma coisa do Brasil, então existe uma troca. E eu posso ter informações de pessoas locais sobre dúvidas reais. Então é isso, pense na ajuda, conecte-se e utilize sua criatividade para ter novas ideias. E outra coisa bem bacana é também contratar pessoas de fora. Tem programas para trazer estagiários por 3 meses, por 1 ano, por 2, de pessoas de fora. Então, acho essa dica fantástica para a gente ter essa visão mais global, né? E, a partir dessa pesquisa de mercado, é que a gente vai definir como que a gente vai expandir, como que a gente vai internacionalizar. Vai ser uma exportação direta? A gente vai abrir uma empresa lá? A gente vai fazer isso através de parceiros locais? A gente vai adquirir empresas de lá? A gente vai se unir, etc, etc. E assim,
eu penso que o dia não foi feito, o mundo não foi feito em um dia só. A gente pode criar etapas, a gente pode testar algumas coisas. Por exemplo, antes de abrir uma nova empresa no local, testa através de parceiros, faz marketing, faz outros tipos de vendas antes de tu já fazer um investimento muito alto para estar presente no local. Então, assim, podemos testar várias formas, não necessariamente a mesma forma que funciona num país vai funcionar em outra, então a gente precisa levar tudo isso em consideração. E dependendo, a gente vai fazer nossa estratégia de marketing de vendas, né? Até para saber, eu vou usar a minha marca, eu vou usar a marca de outra pessoa, etc, etc. E assim, um ponto importante, não existem fórmulas prontas ou mágicas para a empresa, por isso que a gente tem que fazer a pesquisa de mercado e a gente tem que ter esse feeling, né, para sentir, para conversar, para entender os resultados das nossas estratégias. Vamos lá. A partir dessa boa pesquisa de mercado, de uma boa definição do produto, né? Porque às vezes um produto que a gente tem no nosso portfólio pode ser muito bom ou não. E a partir da análise do perfil do consumidor ou da persona, a gente vai conseguir criar um posicionamento estratégico para não estar nadando num mar vermelho cheio de tubarão e poder nadar no mar azul, limpo, claro, que possa trazer mais resultado para a nossa empresa. E aqui, voltando para o marketing no geral, eu trouxe os 4 P's do marketing, muito conhecido, que seria produto, praça, promoção e preço. Na P de produto, a gente tem que levar em consideração quais mudanças a gente vai precisar fazer para o nosso produto, a gente vai precisar mudar a embalagem, a forma que tem a caixa, sei lá, a gente tem exemplos, né, de, sei lá, venda, não me lembro se foi a Nokia, que para vender os telefones na Índia, ela precisou aumentar o volume do telefone, porque as ruas eram tão bonitas que um telefone normal, tradicional, não estava conseguindo ser ouvido, né? Não estava sendo bom, então eles precisaram mudar o produto. Entre outras coisas que a gente precisa levar em consideração, principalmente com produtos físicos, né? Que a embalagem, eu acho que é um ponto super importante. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração o preço, lembrando que preço não é pegar os reais e converter para dólar ou para outra moeda. Tem milhões de coisas que a gente precisa levar em consideração. Não só do custo tradicional que a gente tem de frete, seguro, essas coisas. Vai além, né? Vem a parte cambial, vem a parte de taxinhas, de tributos, de preço de marketing, né? Para a gente poder chegar até o ponto, qual que vai ser nosso investimento? Será que a gente vai investir nosso dinheiro no Brasil para fazer uma aposta ou se a gente vai transpassar isso para o preço final? A gente vai ter que decidir isso, fazer uma boa pesquisa de mercado, saber nossas margens, também para não colocar um preço nas nuvens. Outro ponto é a praça, né, que seria os canais de distribuição, como que a gente vai vender aquilo nesse local, como a gente já tinha comentado. Tem a promoção, que se trata da comunicação para a gente vender aquilo. Como que vai ser a nossa comunicação com os clientes, parceiros, etc. Então, é um ponto bem importante. E para fazer tudo isso, né, a gente vai ter que estudar bastante, testar bastante. E eu acredito que um dos principais pontos da nossa pesquisa vai ser a definição da persona, a famosa persona do marketing. E o que seria essa persona, né? É um perfil, né, fictício, que representa o cliente ideal do nosso negócio. E como que a gente vai fazer esse desenho? Primeiro vai ter que pensar, será que eu vou pegar um cliente que eu já tenho na minha carteira e que é muito bom e eu vou entrevistar ele para eu entender como que ele pensa, como que ele compra, o que ele prefere? Será que eu vou desenhar uma coisa fictícia e fazer da minha imaginação, do que eu gostaria? Será que, enfim, será que eu vou estudar quais são os principais clientes do meu concorrente, entender como que é essa persona, etc. Existem várias formas. E assim, eu trouxe um exemplinho, né? Fictício, isso não existe, tá? De uma persona. E o que a gente vai fazer para entender essa persona?
precisa entender as dores, os canais de comunicação que ele utiliza, definir a linguagem, será que ele é formal, que ele é informal? Qual que é o poder de decisão que ele tem dentro dessa empresa? Tá, eu vou ter que entrar na empresa através dessa persona e depois conversar com outros setores para eu ter uma resposta, ou eu já posso falar diretamente com ele e tomar uma decisão de compra ou não? Então, vai ter várias variáveis, né? E, através desse desenho da persona, a gente vai poder tomar decisões mais inteligentes. Um exemplo, se eu for prospectar através de e-mails, qual que é a periodicidade dos e-mails? Como é o tipo de comunicação? Será que eu preciso de formalidade? Isso vai ficar um pouco chato. A gente também vai conseguir guiar melhor a produção de conteúdo. Produção de conteúdo no mundo digital é muito comum, mas fácil. Leva muito tempo e o resultado demora mais, tá? Pode ter um resultado maior, mas vai ser mais demorado. Então, se eu vou ter que fazer todo esse investimento, eu preciso saber, essa pessoa utiliza Instagram, utiliza LinkedIn, utiliza outra coisa? Então, a gente precisa pensar muito bem antes de produzir conteúdo. E, assim, também, existe a possibilidade da gente fazer as melhores pesquisas e não dá certo, e aí a gente troca. Por isso, quando eu falo até da pesquisa, não é simplesmente fazer uma vez e esquecer. Tem que ser uma coisa constante, com análise de dados, com análise de relatórios, etc., etc., e reforçando, enquanto mais transparentes sejam esses números para toda empresa, é melhor. E, para os casos dos anúncios, né, a definição da persona pode ajudar, né, na segmentação para anúncios pagos, entre outras coisas. Show? A ver. Ah, tá. Diminuição de esforços e custos. E aí? Antes de continuar, até para ouvir um pouquinho de vocês, né? Porque acordaram todo mundo cedo para estar aqui comigo. Eu queria perguntar, não comigo, né? Com o nosso, com todo esse time incrível. Vocês sabem qual o diferencial da sua empresa? Vocês conseguiriam descrever isso numa frase? Se vocês puderem comentar aí no chat, eu acharia bem bacana. E no final eu vou ler os diferenciais das suas empresas. Não precisa, pode ser tipo uma frase. A gente faz tal coisa e somos melhores que os outros por tal coisa. Ou como vocês se sintam confortáveis. Quem fazer isso vai ganhar um prêmio. E a minha outra dúvida também, a sua empresa faz marketing? E esse qual que é o principal resultado que a empresa busca através do marketing? Essa resposta não precisa escrever no chat, é mais para que vocês pensem internamente. Vocês fazem o marketing, não fazem, qual que é o objetivo? Estão focando apenas em vender mais e esqueceram de trabalhar na fidelização dos clientes? Estão trabalhando também no engajamento dos colaboradores, em parceria com o RH? Podem pensar no marketing. E o objetivo, né? Porque eu vejo muitas empresas que pensam, meu Deus, preciso fazer marketing. Tá, mas para quê? Por quê? Porque você está procurando novos clientes? Eu vou dar um exemplo da minha empresa. Hoje eu não estou procurando novos clientes, porque a gente já tem uma demanda bacana e por enquanto, né, isso está confortável. Então, eu não quero vender mais. Então, por que eu estou aqui? Para compartilhar conteúdo com vocês, que está relacionado com o meu propósito pessoal que eu gosto, mas também isso reforça a minha autoridade no assunto. Então, eu não estou procurando novos clientes, mas eu estou tendo um retorno muito bom. E assim, a galera está escrevendo, eu não consigo ver o chat. Vocês estão escrevendo qual que é o diferencial da sua empresa? Vou olhar Tem depois, tá? uns aqui já aqui. Tem aqui Ah, da PX aqui, diferencial da PX Cascavel. Acreditamos que a legal. qualificação é caminho, né? Para desenvolver pessoas e empresas e regiões. Tem aqui Perfeito. assim, Get Wise, né? Participando dos sonhos de nossos alunos, ajudando a construir seu futuro. Ah, legal. Perfeito. Muito obrigada por compartilhar. A galera pode também comentar, tá? Vai que acha um cliente aqui. Tá. E continuando. E assim,
agora voltando para o assunto da empresa, do que vocês fazem, tem um ponto bem chave, que é entender se sua empresa é B2B, business to business, uma empresa que vende para empresa, ela é B2C, business to customer, então seu cliente é o cliente final, pessoas físicas, ou também B2G, que seria business to government, que são vendas para governos, né? Também pode acontecer. Não trouxe esse exemplo, mas, enfim. Em cada tipo de perfil tem características diferentes e vão exigir táticas diferentes. Por exemplo, o B2B, quando eu vendo para uma empresa, ela é muito mais racional. Ela vai pensar na qualidade, ela vai pensar na eficiência, entre outras coisas. E os relacionamentos normalmente são de longo prazo. Já, por exemplo, quando eu estou trabalhando no B2C, eu vou ver que a emoção tem uma força maior. Então, aqui vem muita parte de diversão, satisfação, quero suprir uma necessidade básica. Muitas vezes os relacionamentos serão mais curtos, né? Porque eu estou satisfazendo uma necessidade no momento. Então, vai ter outros tipos de características que a gente vai precisar levar em consideração. E assim, até levando isso em consideração, acontece nas mídias sociais, por exemplo. Talvez o público mais B2B, dependendo do segmento, eu vou achar no LinkedIn. E um B2C no Instagram, ou vice-versa. Claro, hoje eu sei que está tomando cada vez mais força o marketing age to age, human to human. Sim, é verdade. Todos nós somos pessoas, independentemente se a gente trabalha na empresa, no governo, onde for. Mas, para tomar uma decisão, dependendo do nosso papel, vai ter coisas que vão influenciar mais que outras. Então, é bacana a gente sempre estudar esse tipo de coisa. Fechou. Outro ponto aqui do marketing, principalmente para as empresas que trabalham com B2B. Precisamos ter um site. O site traz credibilidade, traz autoridade, pode ajudar a vender mais, pode ter várias coisas positivas. E se a gente estiver tentando vender para fora, uma coisa mínima é a língua do site, né? A gente precisa ter o site em outras línguas. E assim, ter um site traduzido, não é localizado, né? Não é simplesmente tu traduzir de hello para hola, não. Vai muito além, né? Tu tem que entender o jeito que as pessoas se comunicam, quais dores, quais preferências, para a gente poder fazer um site o mais personalizado possível. Até porque a gente precisa saber com quem que nós estamos falando, qual que é a nossa persona, qual que é o nosso objetivo. Não adianta eu ter um site que fale sobre os tributos no Brasil e eu estou tentando vender exatamente o mesmo site para os Estados Unidos. Ele não quer saber os tributos brasileiros, porque ele não tem esse problema, porque talvez o cenário tributário dos outros países em 99% dos casos, muito mais fácil do que o Brasil. Então, se esse é o nosso diferencial, talvez a gente vai precisar repensar, né? Na hora da gente se comunicar com esses outros países. Tá? Para quem trabalha com criação de conteúdo no site, é muito importante que vocês levem isso em consideração. É uma engenharia de busca. Eu, por exemplo, para a galera que trabalha com copywriters, que escreve e tal, quais palavras-chave eu vou utilizar? Precisa fazer pesquisa de mercado, tipo, as pessoas procuram por novos, por novos telefones, assim, celulares com boa câmera. Então, na hora de produzir conteúdo, eu vou criar, né, com as palavras-chave mais procuradas, ou com a forma que as pessoas se comunicam. Sei lá, não adianta eu botar uma palavra super técnica que ninguém utilize. Então, tem várias coisas que a gente vai ter que analisar. Criar conteúdo de valor. Tem toda uma questão de pontuação, né, em número de páginas que você escreve, na qualidade, no número de vezes que você coloca essa palavra-chave, do tempo que cada pessoa fica naquele site. Às vezes acontece que tu chama muita atenção para direcionar para o lugar e todas as pessoas que fazem um clique no teu site ficam um segundo e saem. Isso, a internet já percebe que tem alguma coisa errada e tu perde a tua pontuação. Porque está acontecendo alguma coisa que teu site não faz que a pessoa fique. Ela simplesmente sai. Então, tem muitas variáveis
importantes. Aí, continuando nessa linha de traduzir, de localizar a solução de vocês, do produto, ou software, o que for, vai ter vários pontos importantes que vão ser necessários levar em consideração, principalmente para quem trabalha com, na minha opinião, software, porque vocês vão ter que ver como que se escrevem os nomes, telefones, os endereços, é o mesmo formato, diferente, qual que é a moeda, eu vou colocar um site, por exemplo, com todos os valores em dólares, tudo bem. Será que isso faz sentido naquele país? Isso é comum? A gente precisa levar em consideração. Quais são os meios de pagamentos mais comuns? Sei lá, nos Estados Unidos se utiliza cheque, aqui no Brasil não. Ou, um exemplo, um país como a Argentina que tem muita inflação. Eu já vi muitos sites que o preço está diretamente em dólares, porque senão eles têm que ficar mudando toda hora. Ou, será? A gente fala muito aqui na empresa sobre a experiência Netflix de pagamento, de que é tão fácil pagar que tu simplesmente tem algumas coisas descontadas da tua fatura que tu nem percebe. Então, tem também esses pontos. E, entre outras coisas, né? A gente precisa também adaptar a cultura, né? A cultura é bem importante. Por exemplo, alguns de vocês vão perceber em algum momento que vão precisar contratar pessoas locais, com a mesma cultura, com a mesma forma de falar, com o mesmo fuso horário, entre outras coisas. A gente vai precisar analisar muito bem os canais de distribuição, também a regulamentação. No caso das empresas que trabalham com software, eu acho super importante ter essa APIs para poder integrar a solução com as outras, porque ninguém gosta de ter 10 sistemas que não se conversam. A gente vai ter também que analisar idioma, caracteres, entre outras coisas. E aqui também eu coloquei algumas dicas sobre prospecção ativa, que seriam, pode ser e-mail, pode ser por chamada, e é muito importante vocês segmentar o tipo de pessoas que vocês vão atender. Pensa muito bem nos títulos, principalmente quando for e-mail. A gente leva microsegundos para olhar um título e apagar a mensagem se não fizer sentido, então o título é o que mais importa. A gente pode criar cadências de e-mails, tem plataformas, ferramentas que fazem isso tudo de forma automática, então é mais fácil. E como tudo o que a gente for fazer, analisar as métricas. Tá? Aqui eu falei um pouquinho das mídias sociais, né, que eu comentei com vocês. Analisar onde que a sua persona está, qual que é o objetivo. Analisar, por exemplo, aqui eu trouxe criação de conteúdo B2B. A gente viu que tem muito LinkedIn e não muito Twitter, uma pesquisa, etc, etc. Estou com um pouquinho de tempo, por isso que eu vou passar, tá? E agora entramos na segunda parte da nossa conversa, que são as estratégias comerciais. O que significa, qual que é a sua importância. E assim, primeiro e principal, vale a pena separar se as nossas estratégias vão ser com o objetivo de prospectar, vender mais para vender mais. Se a gente quer vender através dos clientes que a gente já tem na carteira, às vezes, em vez de tu pegar novos distribuidores, pode pegar um cliente importante que tem nos Estados Unidos, sei lá, tu tá vendendo computador. Por que tu não oferece também teus fones de ouvido que tu também vende? Ou entre outras coisas, então, pega um cliente que já tem na carteira e faz upsell, cross-sell, etc. Ou também a gente pode tentar motivar a receber indicações para vender através ou de parcerias ou de outras coisas. Porque, sim, se, por exemplo, eu estou precisando de alguém que faça mídias sociais. Não é a mesma coisa eu pesquisar alguém do zero, que eu entrar num grupo de WhatsApp e perguntar, alguém conhece alguém que trabalha com aquilo? Essa pessoa, quando chegar até mim, já tem 10 pontos a mais, porque ela foi indicada. Então, eu vou confiar mais nele. E outro ponto importante, o cliente compra você e depois a tua empresa. Então, a gente precisa cuidar muito bem dos relacionamentos. E assim, quando o nosso relacionamento é duradouro, longo, eu indico muito a gente ter mais de um laço, não simplesmente a pessoa Y falando com a pessoa X. Porque se algum dos dois sai da empresa, o vínculo se quebra. Então, quanto mais pessoas eu tiver dos dois lados, trocando conhecimento, ideias, falas, em eventos, visitas, o que for, melhor. E também aqui a gente precisa educar o cliente para que ele entenda que possui um problema.
E o nosso produto é a solução para aquele problema. Aqui trouxe algumas também dicas, né? Estou falando de vendas, mas isso está também muito relacionado com marketing, até porque não adianta que o marketing trouxer 1000 potenciais clientes e vendas perca tudo. Então, a gente precisa levar bem em consideração e os feedbacks entre essas áreas é super importante. Então, dicas: escute mais e fale menos, faça mais perguntas e menos afirmações. Isso até no e-mail de prospecção a gente pode fazer isso. Brinquem com o tipo de perguntas. Às vezes, se eu quero ter uma conversação mais longa, eu não vou perguntar, tu tem fome? A pessoa vai responder sim ou não. Aí, corta a conversa. Se eu perguntar, o que você gostaria de comer? Aí a pessoa vai me responder, eu gostaria de comer tal coisa. Esse é um exemplo, né? Aí eu já mudo a forma da comunicação, eu consigo ouvir melhor o meu cliente, entender o que ele quer, etc. E outra dica é pausas, dão curiosidade. Então, não façam como eu estou fazendo agora, nesse momento, que estou fazendo uma fala muito longa, que pode virar cansativo. Façam pausas, perguntem, etc. Eu tenho pouco tempo, por isso que estou assim, né? Outra dica, façam um rapport, que é uma técnica muito utilizada para criar melhores conexões com os clientes. E, por exemplo, seria, eu vou falar com a Gabriela, nos primeiros 3 minutinhos, eu vou falar sobre sei lá, eu vou procurar ela no LinkedIn primeiro, eu vou ver que ela estudou comércio exterior, que eu também estudei, exemplo, tá? E vou falar, nossa, eu vi que tu estudou comércio exterior, como foi, onde tu estudou? Eu vou criar algum tipo de conexão para criar uma simpatia, eu vou entender como que ela está posicionada, será que ela está assim, será que ela está fechada? Eu vou tentar falar no mesmo tom de voz, para eu criar uma empatia. E assim, se eu quero, por exemplo, que ela fale mais alto, e ela está falando muito baixinho, eu vou começar falando baixinho com ela, e aos poucos eu vou aumentar o tom de voz para criar uma mudança natural e ajudar que ela faça o que eu quero. Então, a gente pode usar muitos esses truques. E aqui outro pontinho, que no marketing isso é regra, o nome é a palavra mais bonita para as pessoas. Então, utilize, aprenda nos nomes, chamem pelo nome, perguntem como se pronuncia, porque é uma coisa muito boa e especial. E uma frase muito conhecida: a gente não vai ter uma segunda chance de fazer uma boa primeira impressão. Então, cuidemos muito desse ponto. E, para entender melhor o resultado de nossas vendas e poder melhorar o nosso produto, indicamos, conversem bastante com seus colegas, entendam os questionamentos, objeções, leiam os e-mails, o que as pessoas estão perguntando. Será que a minha comunicação está clara ou não? Escrevam um script, né, sobre um modelo, né, de respostas para algumas coisas. Isso ajuda, isso dá mais confiança para o time como um todo. E às vezes também uma dica é que às vezes a real objeção não está disfarçada. Às vezes eu posso te falar que sei lá, que teu produto está muito, sei lá, grande, mas a verdade é que eu estou achando ruim o preço. Então é muito bom esse tipo de fazer perguntas para entender realmente qual que é o problema. E eu acho que para esta área a inteligência emocional é muito importante, porque antes de um sim virão muitos nãos. Então, precisamos trabalhar com essa inteligência emocional e não desmotivar. E uma última dica também é que, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Então, tentem trazer no seu time como um todo o foco em dados, tá? Em resultados. Perfeito. E aí, quem puder contratar sistema, software, ou até quem usa o Trello, o que for, é importante sempre ter um processo de marketing de venda bem organizado. Existem ampulhetas, funis, desenhos, Kanban, milhões de formas. Utilizem, isso facilita muito a análise de dados, entender o resultado, entender o que está acontecendo. Por exemplo, se os clientes estão caindo aí na parte de contrato, o que está acontecendo no meu contrato que eu preciso melhorar, etc. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente criou os 8 passinhos da internacionalização e começa assim, fazendo um resumo do que a gente falou, né?
A gente definir nosso objetivo, que aqui vem por que eu estou fazendo isso, onde que eu quero chegar, etc. Análise do mercado. Tá, eu tenho interesse em crescer para os Estados Unidos, para a Colômbia e Peru. Eu vou analisar o mercado, os concorrentes, os clientes, priorizar aquilo que faz mais sentido, entender se eu vou precisar mudar alguma coisa do meu produto, se tem alguma regra, mudança tributária, o que for. Se tem acordos para evitar tributação, então talvez eu vou começar por aqueles países, etc. A partir daquilo, a gente vai definir a estratégia de entrada, em parceiro, venda direta, etc, etc. Depois, eu vou precisar implementar todas as estratégias. Então, aqui vai ver, eu vou fazer uma campanha de marketing naquele local, eu vou contratar uma agência parceira para fazer esse tipo de marketing para mim, eu vou fazer através de um vendedor, de um distribuidor local, no marketplace, etc. Eu vou precisar depois adaptar a minha solução, caso seja necessário, né? Normalmente, sim, tradução, etc, etc, compliance, deixar todas as coisas na forma certa. Detalhe, essa ordem pode mudar dependendo do produto, do país e outras variáveis, né? E é tipo um jogo, né? Tu vai aqui, tu tem que voltar aqui, é assim. O próximo passo vai ser a definição do preço, tributação, entender muito bem esses pontos. Existem acordos, como que são os tributos lá, qual que é o preço que eu vou cobrar, qual que é o preço que o cliente vai pagar de fato, né? Porque nem sempre é o mesmo. Às vezes ele tem descontos, às vezes ele tem outros tributos, às vezes a moeda dele está muito forte, muito fraca, então a gente vai levar isso em consideração. A gente vai, passo 7, lançar essa estratégia de marketing e vendas. E por último, a gente vai potencializar o nosso resultado através de, sei lá, criação de programas de parcerias, melhorias da nossa solução, contratação de pessoas no local, aberturas de empresas, entre outras coisas. E assim, sucessivamente, né? Porque esse é um jogo que pode virar em vários momentos. Aqui eu trouxe algumas dicas de cada passinho. Eu posso compartilhar com vocês o material para vocês conhecerem cada passo. Há um ponto importante aqui em relação às comissões, principalmente quem tiver parceiro fora, eu acho que é um ponto bem significativo e estratégico. Aqui outra dica que eu não mencionei, utilizem também o SECOM, que é o setor, que são extensões do Ministério de... Ai, agora fugiu o nome, tá? Mas o Brasil tem várias locais nos outros países, que são o SECOM, e tem consulados, embaixadores, etc., que estão aí à disposição para nos ajudar. A gente pode entrar no site do governo, é público, aberto, a gente pode ver o SECOM que tem no mundo, e-mails, a gente pode escrever, tirar dúvidas, perguntar, como funciona tal coisa naquele local, como tu me indica, quando que vai ter um evento relacionado com tal assunto. Nem todos respondem, mas muitos deles sim, então aproveitem. Tem muitas câmaras de comércio, etc. E, entre outras coisas, dos 8 passos que eu vou compartilhar com você. Nesse sentido, aqui termino a minha apresentação, fico aberta para as perguntas, e quem quiser falar comigo, fico super à disposição. Esse é meu Instagram, meu LinkedIn, meu telefone, então fico à disposição para dúvidas, sugestões. Adoro conversar, adoro conhecer novos mercados e ideias, então contem comigo para o que precisarem, tá? É difícil, né, fazer as coisas em tempo, mas era isso que eu... Mas deu tempo certinho aí. Então, tá. Bom, Kiara, parabéns pela apresentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, nós brasileiros, assim, quais os principais erros que a gente comete na hora no marketing, na hora de tentar internacionalizar ou vender para o exterior? Qual os principais erros de marketing que cometemos, brasileiros cometem? Eu acredito que um dos principais erros é utilizar muito a palavra eu acho que e não tenho certeza que. A gente muitas vezes está tão acostumado a dar um jeito em tudo que nós fazemos que esquecemos de pesquisar, entender e analisar antes de fazer as coisas acontecerem. Então,
às vezes, uma empresa internacionaliza e por exemplo, não pesquisa a marca, então traduz errado, slogan errado, site errado, traz problemas de comunicação muito grandes. Esse é um erro que eu vejo. Outro erro muito grande é com relação ao preço. Sinto que ou tem empresas que não levam em consideração os custos reais que vão acontecer, então eles começam a vender para fora e depois de um tempo percebem que fica inviável, então eles fizeram todo um investimento para chegar naquele local que depois é perdido. Então esse erro eu acho bem frequente. E assim, depois que tu coloca um valor, é muito difícil tu mudar. Isso pode trazer desgaste, principalmente com a questão tributária, assim, bastante. Outro erro assim, comum que eu vejo. Não preparar muito bem os vendedores ou parceiros para entender a cultura do país. A gente comete gafes que talvez com uma pesquisa de mercado simples poderia evitar. Isso vai com relação à roupa, tipo de comunicação. Assim, eu falo muito que não tem certo e errado, né? E assim, se eu vou vender para um país asiático e eu vou levar uma pessoa de um cargo na empresa, sei lá, perto de um estagiário, eles vão se sentir desvalorizados, eles não vão querer fazer negócios. Então, às vezes, a gente, por falta de pesquisa da cultura, adaptação e empatia, a gente comete gafes muito grandes. Tenho vários exemplinhos, tá? Histórias engraçadas. E assim, que vem na minha cabeça, eu acho que são os principais. Até que queria compartilhar aí, Nilmar, a gente recebeu em 2019 uma comitiva de japoneses. E aí, foi até uma curiosidade que uma japonesa mulher era líder da comitiva. Isso não é muito comum, né? Mas acontece. E aí vieram e, tipo, sexta-feira, eu tava mega animada, assim, fui cumprimentar a comitiva, comecei cumprimentando a japonesa, e eu fui dar abraço já, tipo, e ela só se afastou, assim, falei, madre minha, vou ter que resgatar esse relacionamento aí, porque eu já comecei, a minha primeira impressão não foi muito boa, né? Mas aí rolou todo, né, umas estratégias depois para tentar conquistar, mas é isso, até quero agradecer demais aí, Chiara, vários insights que você trouxe, e também convidar, né, quem quiser compartilhar alguma coisa, queria resgatar uma fala que você trouxe, Chiara, que eu achei uma dica fantástica, que é contratar estagiário de outra nacionalidade, né, contratar gringo, que eu acho que essa pode ser uma opção super barata e super eficiente, e quem tiver interesse nessa opção, a própria UniOeste, que é a executora do PayEx, tem vários programas que podem auxiliar a trazer gringo capacitado para cá, né? Então, a gente já teve alguns casos de sucessos de grandes cooperativas que participaram de um programa. Um desses programas se chama a IESEC, né? Que tem essa possibilidade, e a EST também, outra possibilidade. E, claro, dentro disso tudo, o PayEx está aí também para contribuir, para acelerar, para pensar em estratégia para fazer isso acontecer. Então, muito obrigada aí, Chiara. Muito obrigada mesmo. Excelente. Você Maravilha, abriu mais pessoal. para Tá. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí também, pode ficar à vontade aí, tá? Já vão largando a mão ou mandando um chat assim, ou daí já abre o microfone aí, tá? Assim, hoje, assim, a gente também tem a questão, assim, de eu vejo, assim, às vezes, umas críticas às embaixadas brasileiras, né, que elas não são muito vendedoras, né? Elas só tá lá o embaixador do país, né? E tem pouca, e a carência, não sei se é realmente uma crítica real ao Brasil, né? As embaixadas brasileiras que não sabem, não vão com foco de fazer realmente troca, vão ficar assim só no relacionamento de país. O que você vê sobre isso, essa impressão? eu concordo. Eu vejo também que tem muito uma ideologia política nisso. Não tem um padrão, né? Às vezes o objetivo de cada embaixador muda, no meu ponto de vista, né? Mas assim, tem pessoas muito boas que podem trazer muito resultado e tentar não custa nada. Eu já fiz missão para os Estados Unidos com a Apex e eu conheci o cônsul do Nova York e foi excelente, trouxe muitas ideias, eu adorei, minha perspectiva foi maravilhosa. Também tive experiências que o cônsul não queria falar com pessoas comuns como nós, então assim, tem muitas coisas. O que eu vejo muito
no mundo de tecnologia, principalmente, que não é muito bacana. Às vezes são organizadas missões, né, muito legais para ir para um país. E o que o país quer? Quer ficar não com os talentos, ele quer que a empresa mude para lá, mude sua propriedade intelectual, seus funcionários, seu isso, seu aquilo. Então, a empresa acaba, tipo, tirando uma empresa brasileira que poderia ter muito potencial para levar para outro local. Aí, estou aproveitando o momento para falar, eu acho um erro estratégico. Porque em vez da gente internacionalizar ou exportar ou crescer, a gente está tirando uma coisa do Brasil e colocando apenas no outro país. Pode ser um complementar, mas eu não gosto de tirar e criar tudo do zero. 100%, ter propriedade intelectual para chegar nesse ponto. Então, uma visão que eu tenho. Leonardo. Olá, tudo bem, Kiara? Parabéns pela tua apresentação, sou o técnico do PX também. Eu achei legal as tuas colocações sobre a questão de pesquisa de mercado, né? Isso que eu levo sempre para os nossos clientes, é entender muito bem os mercados. Porque nós ficamos nessa questão, muitas vezes, a empresa brasileira que, eu não tenho preço para exportar, o meu preço é alto. Eu acho que quando você tem um nicho de mercado, você tem um bom produto, a exportação, você pode buscar até países, você tem uma margem muito maior do que no próprio mercado interno. Então, por isso eu gosto muito do projeto, porque a gente vai entrando naquelas pequenas empresas que trabalham em nichos e que acham que exportação é só para gigantes, só para mega containers, né? Aquelas coisas assim e tudo mais. E a gente está conseguindo fazer esse trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, com essas pequenas, e que eles podem exportar pouco, mas ganhando muito mais do que no mercado interno, né? Mandando para fora muito mais que no mercado interno. Já tive alguns casos assim, alguns clientes assim, que nós preparamos os preços e quando ele chega no mercado, ele percebe, opa, mas eles pagam mais por isso, né? Então, acho que é muito interessante aqueles que estão pensando a buscar novos mercados ou estão participando do programa, entender muito bem essa questão de pesquisar mesmo, entender muito bem aquele mercado, tirar um tempo, leva um tempo, né? Não acontece de uma hora para outra, mas sim, o Brasil tem bons produtos e acho que dá sim para ganhar até mais do que vendendo aqui no mercado interno, né? Então, só depende de fazer essas estratégias mesmo que você colocou. Gostei bastante dessa tua pistinha ali, daquela corridinha ali. Acho que fazendo aquele passo a passo, né, estudando muito bem, vale a pena até distribuir um pouco mais do que você produz, né, aqui dentro e mandar mais lá para fora, e que vai ser mais vantajoso. Então, estudar bem o mercado, né? Você tem clientes que aconteceram isso, que conseguiram vender lá fora por um preço maior do que praticado aqui dentro? Excelente, obrigada. Tem casos que sim, que conseguiram vender por um preço maior. Tem países que valorizam coisas que a gente não valoriza. Isso eu acho interessante. E assim, para aquelas empresas que dizem que tem um custo muito alto exportar, também tem a opção de se unir ou se juntar com outras, com soluções semelhantes ou complementares, para poder exportar. Eu tenho um caso aqui na Argentina, né? De um parceiro que tem campos de soja. Para exportar, ele se uniu com todos os campos que tinham aqui por perto, que isso é muito comum, na verdade, para poder exportar. Então, o custo para expandir é muito menor. E no momento de tecnologia, eu também tenho alguns parceiros que desenvolvem softwares. E eles queriam ter mais missão, né? Queriam ter mais visibilidade fora. E para um cliente da Argentina, é muito caro, né? Tu participar de eventos fora por causa do dólar. Então, o que eles fizeram? Criaram uma comitiva, né, de umas 10 empresas, pegaram 2 representantes e patrocinaram a viagem daquelas pessoas para a missão. Então, eu acho que a união, né, faz a força às vezes, e é também uma forma de diminuir o custo, ou como você comentou, realmente, pesquisa de mercado e escolher um país que valorize melhor o produto e possa pagar mais. Então, muito bacana. Obrigada. Beleza, acho que o Marcelo aí estava com alguma perguntada, não sei se ele baixou, se ele quer falar ainda, Marcelo. Rapidinho. Tá escutando? Sim. Eu acho que assim, né, de algumas coisas, de algumas vezes que eu já vi muitas empresas aí, a gente sonha e a gente acha, e é verdade, existe um mercado mundial, vamos dizer assim, né,
que a gente pode acessar. Mas uma vez um chefe meu me falou que saber que tem ouro na mina é uma coisa, garimpar é outra. Então, que você sabe, essa história de você ir buscar, né, eu acho que tira a empresa da zona de conforto dela, e normalmente as pessoas não querem sair dessa zona de conforto, né, elas preferem ficar ali onde elas estão, e outras até gostariam, mas não conhecem os caminhos, né? Por quê? Porque a primeira barreira que eu sinto é a língua, né? Então, eu vou pesquisar onde? Vou pesquisar em site em inglês. Eu não sei falar inglês, né? Como é que eu vou? Eu quero ir para a Europa. Pô, na Europa se fala quantas línguas, né? Então, eu vou buscar onde essas informações, onde? Então, acho que não vou dizer que falta apoio, mas falta essa clareza também para a gente, para o empresário, né? E também, assim, a gente tem muitos... a gente tem aquele brasileiro fala, né? Que a gente tem o síndrome de vira-lata, que parece que tudo é pior, né? E do que vem de fora, tudo é melhor que o nosso, né? Esses dias aí em Rondon, eu tive uma experiência, foi muito legal, que através do Rotary, a gente recebeu uma moça na nossa casa, uma indiana, né? E, beleza, o pai dela era dono de uma das maiores empresas da Índia, né? Então, inclusive, estava aqui na Itália, aqui em Milão, com a empresa dele, falou, puta, eu tô indo para Milão, tô indo expor a minha empresa e tal. E o cara ficou 10 dias em Rondon, entendeu? E aí você pega e fala, cara, como que a gente não penso agora, né? Depois que passa, você fala, poxa, eu poderia ter aproveitado melhor essa visita, né? A gente foi na Fiasul e a gente foi na Schumacher, que eram praticamente 2 clientes e duas pessoas aí que eu conheci, que eu falei, cara, vou levar esse cara lá. Mas não vai frutificar nada, sabe? Foi um passeio no parque, não uma visita, né? Então, não vai ficar nada. Eu acho que isso falta para a gente, né? Se organizar melhor e pensar nessas oportunidades e também ser ajudado, sabe? Porque eu vejo muito, assim, desculpa a Sebrae, desculpa a Apex, CPEX, não sei o quê, sabe? Mas não está perto do pequeno, sabe? Não está perto do cara que está com vontade de fazer. E do outro lado também, às vezes eu sinto isso, que querem se aproximar, mas o cara não quer, né? Então, ou tem medo, né? Eu acho que é muito medo, sabe? O que eu converso com o pessoal. Eu não sei se você tem essa mesma perspectiva que eu tenho e como que a gente faz, né? Tá, e aí? O que a gente faz? Legal. Marcelo, eu concordo com todos os seus pontos, obrigada por compartilhar. Realmente a questão da língua é uma barreira, mas a gente pode trabalhar com ela. Vejo, por exemplo, agora muitas empresas que estão contratando professores de inglês, por exemplo, para dar aula dentro da empresa, dentro ou fora do horário comercial. Ou vejo ainda também pessoas querendo cada vez mais querer falar outra língua, incentivando os intercâmbios. Essas ideias que a Gabi falou, de trazer um estagiário de fora, isso motiva tantos colaboradores para querer aprender uma nova língua, que é mais uma forma da gente ajudar. Eu tenho uns moços que trabalham comigo, que a gente trouxe um estagiário da Alemanha, e ele falou, depois de 6 meses, que o inglês dele tinha melhorado 100%. Porque ele ficou tão motivado para poder falar com ele, que fez um crescimento assim, tipo, eu tenho depoimentos reais de pessoas assim. Então, vejo essa melhoria. Além de, assim, tem vários cursos de inglês. Teve um tempo que... Agora a gente tem um professor na empresa. Quando a condição financeira era menor, eu falava para a equipe, olha, pessoal, se vocês fazem curso de inglês, a gente paga 50%. Aí era uma forma, né? Ou também dá para falar, olha, se tu faz o curso de inglês, tu pode sair meia hora antes da empresa. Um exemplo, né? Mas, assim, buscar a forma da gente motivar e tirar essa barreira. Agora, assim, de pesquisa, honestamente, eu acho que a inteligência artificial está ajudando muito com a questão da língua para pesquisar. Pegar uma coisa e traduzir, obviamente não dá para confiar 100% na inteligência artificial, mas se eu confio com 80%, facilita bastante as coisas.
para, sei lá, pego um site na alemão, eu traduzo e eu entendo melhor o contexto. Entre outras coisas, assim, da ajuda das milhões de entidades que tem no Brasil, eu acredito que a gente consegue se chegar até elas, com esforço, pegando as pessoas certas, não foi por um lado, foi por outro, mas a gente consegue. Eu já recebi um monte de ajuda do Sebrae, como pessoa física, pessoa jurídica, por curiosidade, por vontade, de fato, de crescer. Então, assim, a gente tem que estar atrás das oportunidades e sumir também. Às vezes, a gente tem uma má experiência, mas tem um colega que teve uma boa, então você perguntar com ele como que ele fez, o que que ele indica. E, enfim, várias formas. Tentar tudo. Mas eu entendo todos os olhos, Marcelo, e eu concordo, tá? Desculpa, eu não falei mal do Sebrae nem de ninguém, tá? Não, Não é sim. a questão. Nem muito pelo contrário. Tem bastante amigos aí, realmente eles ajudam, mas eu percebo que e é verdade, você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Então tem o outro lado também que precisa se movimentar e a gente precisa fazer isso com que isso aconteça. Mas legal, obrigado aí. Foi uma mistura de desabafo com choque de realidade Sim. que eu também tive, né? Porque Aí que bom. e assim, e a língua realmente ajuda muito, né? Porque você quebra um monte de barreira e a coisa já melhora. Mas legal, valeu, obrigado. Concordo, obrigada. Mas alguém gostaria de contribuir, perguntar? Isso aí. Eu vou Bom, falar um pouquinho, então. Já que sei, foi então, falado pode. tanto de línguas, né? Hoje nós temos uma escola chamada Get-Wise, né? Tornar-se sábio. E aí fazer traduções de documentos e tudo mais, ele funciona muito bem, muito melhor até que o Google Tradutor. Mas, como foi falado do age to age, o human to human, essa humanização é muito importante, né? Então, se eu quero falar com o Nilmar sobre um assunto e eu coloco alguém para intermediar esse assunto, é muito diferente do que eu tratar pessoalmente do assunto com ele. E isso muitos empresários têm procurado a nossa escola para aprender o inglês de uma forma mais rápida, para conseguir interação diretamente com aquele que ele precisa falar. Porque, por mais que uma tradução funcione, a tradução ela se perde em alguns, ela perde rapport, ela perde um monte de questões, detalhes, que muitas vezes você vai perder uma autonomia, você vai perder um contato diferenciado com aquela pessoa, você vai ficar só no negócio, você não vai levar para um próximo nível, que é uma amizade, quem sabe, com a pessoa, de ter aquela pessoa no teu WhatsApp e você vai virar amigo. Eu tenho um amigo na Índia. Não, você vai ficar só na parte profissional. E quando você passa da parte profissional para ser um amigo, para ter uma amizade, para você trocar ideias sobre a cultura, sobre, sabe, é outro tipo de negócio. E, inclusive, aquele teu parceiro comercial, ele vai começar a te indicar para outras pessoas. Por quê? Porque tudo é sobre laços. Então, quando você consegue se comunicar diretamente com a pessoa, você abre, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é: o mundo ele é muito maior para quem tem menos barreiras de comunicação. Então, quanto menos barreiras de comunicação você tem, mais pessoas você pode alcançar, mais lugares você pode entrar, e as portas elas se abrem automaticamente, né? Você não precisa de chave. Então, a importância de falar inglês ou do espanhol, a gente está aqui cercado de países que falam espanhol,
e muitas pessoas estão convencidas que elas, por falarem português, elas se viram no espanhol, e não é verdade. Existem muitas diferenças, e aí quando a pessoa chega lá e vai e fala, ela vê que, opa, peraí, português é muito mais diferente do espanhol do que eu imagino, né? Então, essa importância de falar um idioma, por isso que eu coloquei aqui como um diferencial, que eu acredito muito no nosso diferencial, que é participar dos sonhos dos nossos alunos, é ajudar a construir o futuro deles. E é isso que a gente faz. Ontem eu entreguei para uma turma aqui alguns certificados e eu falei para eles, usem esse inglês, usem essa ferramenta, não deixe guardado, tá? Mês passado a gente recebeu aqui na escola 5 americanos, trazemos cultura americana, eu falei para os alunos, né? E era aberto para toda a comunidade, né? Então, se você não pode ir para os Estados Unidos, vem para cá que a gente trouxe Estados Unidos aqui. Então, muitas vezes, eu vejo de muitas pessoas até, muitos deixaram de lado aprender inglês na sua adolescência, deixaram de lado de aprender quando tinham oportunidades. Hoje eu vejo muitos adolescentes, o pai está ali, está forçando o filho, não, vamos fazer, você precisa. Eu falo para eles, agora teu pai está pagando e você não quer aproveitar, depois você vai ter que se pagar, você não vai mais ter tempo, vai ter dificuldade, né? Então, assim, o inglês realmente é muito importante. Por mais que as ferramentas tenham evoluído muito, mas você ter autonomia de passar a sua ideia com a sua voz, com a sua entonação, é muito importante. É um diferencial, realmente, assim, é um diferencial para você ter Não, eu concordo totalmente com tudo que tu falou. Perfeito. Mas se alguém, Nilmar, eu sei que a gente excedeu o tempo. Beleza, então, já até passou do nosso tempo aí. Bom, agradecemos aí a participação de todos, né? Kiara, se quiser deixar sua mensagem final aí, assim, para o pessoal aí, deixa sua mensagem final aí para dar uma motivada o pessoal a fazer internacionalizar. Opa, tá bom. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. E assim, minha mensagem final é: acreditem em vocês, pesquisem, trabalhem, e vocês conseguem chegar muito longe. Isso. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, E Kiara. espero que vocês se conectem, tá? Meu Instagram é kiara.ch.comex e o LinkedIn também, Kiara Bolson. Beleza, então. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal. Até mais. Então, eu vou encerrar aqui a gravação.